Depressão, ansiedade, fobias e casos de suicídio têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil e no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, de 2007 a 2016, mais de 106 mil pessoas morreram em decorrência do suicídio no país. O Janeiro Branco começou em 2014 em Minas Gerais e hoje conta com colaboradores em diversas cidades do Brasil. A escolha do mês de janeiro faz menção a um novo começo e novos planos. A cor branca representa o quadro em branco, no qual é possível escrever uma nova história da saúde mental, sem tabus e preconceitos que o cercam. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, falar sobre nossas emoções e investir no diálogo dentro de casa, com familiares, amigos e dentro das empresas, com nossos colegas de trabalho. Não silencie seus pensamentos, não cale seu coração. Janeiro Branco. Quem cuida da mente, cuida da vida. Olá, amigo agricultor, amiga agricultora. O Prosa Rural tem uma dica especial para você. Que tal aproveitar esses dias de isolamento social para se atualizar nas atividades do campo, hein? A Embrapa está oferecendo cursos à distância que vão melhorar a produtividade de sua lavoura e o bem-estar de seu rebanho. Os cursos são feitos pela internet e você pode usar o computador, tablet ou até mesmo seu celular para assistir às aulas. E o melhor, você escolhe o horário em que irá estudar. Acesse www.embrapa.br. Começa agora na Rádio 3VL o programa Direito em Foco. Apresentação: doutora Isabela Gonçalves e doutor José Geraldo de Moraes. Olá, olá, muito boa noite, ótima noite a você, ouvinte da Rádio 3VL. Já estamos ao vivo em todas as nossas plataformas radio3vl.com, pelo nosso aplicativo disponível na Play Store e também na App Store, e também nas redes sociais Facebook 3VL e YouTube canal 3VL. Hoje, terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, 6 horas e 8 da noite, está começando mais uma edição do programa Direito em Foco. Hoje receberemos via videoconferência a doutora Marina Lemes para abordar o direito de família e autoestima com o doutor José Geraldo de Moraes. E antes que a gente possa começar o nosso programa, tem um breve recado do Pedal Gel para você. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magrafe, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, voltamos em definitivo. Agora são 6 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Já estamos a postos para começar mais um programa Direito em Foco. Hoje recebendo via videoconferência a doutora Marina Lemes para falar sobre o direito de família e também autoestima. Para apresentar a nossa convidada de hoje, muito boa noite, grande doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite, Thales. Boa noite, nossos queridos ouvintes, internautas. Boa noite, doutora Marina Lemes Teixeira. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. E agradeço pelo convite de estar aqui com vocês, abordando esse tema tão importante aí para a nossa sociedade. Que ótimo. Thales, a doutora Marina Lemes Teixeira, ela é especialista em Direito de Família e Sucessões,
é sócio no escritório Lemes Teixeira Advocacia e pós-graduado em Direito de Família. Nós vamos falar hoje, né, doutora, sobre um tema muito interessante, que até é instigante, eu quero até me aprofundar nele, que é essa questão do direito de família e autoestima. Esse título é um projeto? É um projeto desenvolvido pela senhora? Isso, aqui no escritório nós somos especialistas em direito de família e sucessões. E a gente percebeu aqui que as pessoas entram aqui no nosso escritório muito perdida, muito chateada, muitas vezes procura o advogado de família somente quando tem algum problema, né? Então as pessoas falam assim, precisou de advogado de família porque está divorciando. Então elas chegam aqui, né, tendo que ressignificar todo o sentimento, né? Às vezes desconstruir uma relação de anos. E a gente percebeu que a gente não queria devolver para a sociedade as pessoas desse jeito, né? Resolver o processo sem resolver realmente o conflito. Então, né, que seja um processo de curatela, por exemplo, né, que é a antiga interdição, que às vezes o filho fala assim comigo, eu tinha o meu pai como braço direito. E aí ele tem que ressignificar essa nova relação, que às vezes é ele que vai administrar, né, os bens e o patrimônio. Então a gente falou assim, por que não criar um projeto em que a gente vai ajudar as pessoas a ressignificar, né, o sentimento, as novas relações, voltar para a sociedade de uma forma mais tranquila e com o coração mais tranquilo. E foi aí que a gente deu início, nesse ano de 2021, nesse projeto que a gente chamou de Direito de Família e Autoestima, e que o objetivo é levar informação para os nossos clientes, né, para os ouvintes, igual eu estou aqui falando para vocês, sobre como ressignificar essas relações, sobre saúde, bem-estar, né? A gente está fazendo várias lives com diversos especialistas para poder levar essas informações para as pessoas. Interessante. Na nossa prática cotidiana, doutora, quando a gente trata de direito de família, é sempre uma questão muito delicada, e o próprio legislador entendeu isso, né? E na formulação do nosso CPC, na grande maioria das ações relacionadas à família, sempre correm em segredo de justiça, justamente por causa que é uma questão muito delicada, né? Invade muito o foro íntimo das famílias. Na verdade, as famílias, o ideal seria se não houvesse a participação do Estado dentro da família, né? Quando algo dá errado, na verdade, eu costumo brincar que tudo que dá errado é para a justiça. Nada que dá certo é para a justiça, né? Assim? Então, quando dá algo errado dentro de uma família, seja um divórcio, seja uma questão relacionada à pensão alimentícia, ou a curatela, ou uma disputa pela guarda, isso quer dizer que a família, infelizmente, não conseguiu resolver os seus próprios conflitos. E aí ela socorre-se pelo Estado, o Estado tem que intervir no íntimo dessa família por meio da sua mão forte, que é a mão jurisdicional. E aí é interessante que quando a gente observa no nosso cotidiano, a gente observa que essas pessoas vêm muito carregadas de frustrações, não é? De sonhos que se perdem, de mágoas, muitas vezes, tristeza, rancores. E eu acho que só a ação judicial realmente não trata essas questões, né? A ação judicial ela é muito pragmática, ela vai resolver uma questão jurídica daquele fato, do caso concreto, estabelecer uma relativa paz, mas o que a gente observa é que após o término da ação, essa paz não vem. Tanto é que, novamente, o legislador pensou nisso, tanto é que muitas ações não transitam, né? Não transitam em julgado. Por quê? Porque não acaba o problema não acaba. E essa iniciativa é uma iniciativa do seu escritório de trazer esse pós-atendimento na ação judicial? Isso, na verdade é o seguinte, eu costumo falar aqui dois jargões, né? Duas frases aqui. Que, primeiro, que se a pessoa não pode se relacionar pelo amor, ela se relaciona pela dor. Então, muitas vezes, um ou outro cônjuge, né, a outra parte, utiliza do processo judicial ou utiliza, né, quando é mais cruel, utiliza da criança em desfavor ao outro genitor para poder atingir aquela outra pessoa, né, devido à raiva, né, ou por ter sido abandonado, ou por ter sido traído, ou por não ter dado certo o casamento, e por aí vai, diversos motivos, né. E o segundo ponto que eu costumo brincar aqui é que eu falo assim, em terra de elefante quem sofre é a criança.
em terra de elefante, quem sofre é a grama, que eu costumo falar que na briga dos pais é a criança que sofre, né? Por 2 motivos. A gente, como ser humano, a gente mistura o papel de pai com o papel de homem, o papel de mulher com o papel de mãe. Então, às vezes, você está com raiva do seu marido como homem, você não está com raiva dele como pai, e vice-versa. Então, eu costumo, né, ou falar com as mulheres ou com os homens assim, mas ele é um bom pai? Para a gente, pelo menos, tentar preservar a criança, né, e vice-versa, né, porque, ou falar da mãe ou da mulher, pelo menos para a gente tentar preservar a criança, né, porque quem sofre mais nesse momento é a criança, né. Então, eu estou trazendo alguns especialistas, né, na área de psicologia, constelação familiar, para poder falar um pouco desse papel, né. Algumas mulheres saem muito devastadas, com a autoestima muito baixa de um relacionamento, porque cria-se um sonho que é a família e viver feliz para sempre. Então, recentemente, eu fiz uma live com uma profissional de maquiagem, né, para falar do poder da maquiagem na autoestima da mulher, mas eu atuo como advogada, né, eu sou advogada do processo, eu tento só melhorar a autoestima dessas pessoas, né, para poder ressignificar todo o direito de família, e quando o processo chegar no final, né, se o caso seja litigioso, realmente resolver o problema e não só o processo, né, e as partes viverem tranquilas. Nossa, isso é muito bacana. Isso é a importância da equipe multidisciplinar, né, doutora? Porque nós somos operadores de direito, não somos terapeutas ou psicólogos, o que for, e muitas vezes é demandado isso da gente. Eu costumo brincar também que muitas pessoas vêm ao escritório fazer uma consulta conosco, mas muitas vezes ela quer desabafar, né? E também nas audiências de conciliação, na grande maioria das vezes, nós temos que conter os ânimos dos nossos clientes, porque é aquele momento que ele quer desabafar também. Muitas vezes ele está há muito tempo sem ver o cônjuge, e aí naquele momento do encontro ele quer desabafar. E aí a gente tem que ficar cutucando, dizendo que esses fatos que não são fatos do processo, eles não interferem no processo, né? Uhum. Então ele está fora do mundo do processo e não deve entrar. Mas, infelizmente, é uma questão no ímpeto da pessoa. A pessoa quer desabafar, ela precisa, né? E no seu dia a dia, na sua prática, no seu escritório, você acredita que as mulheres sofrem mais com a questão da separação, as questões do direito de família? Você acha que elas sofrem mais com essas questões relacionadas àquilo que não deu certo no seio familiar? Doutora, tivemos uma breve queda de conexão. Acredito que em breve a conexão vai se restabelecer. Para você que acabou de sintonizar na 3VL, estamos recebendo a doutora Marina Lemes para falar sobre o direito de família e autoestima. Eu acho que agora a conexão está ok. Doutora, está ouvindo a gente? Deu uma instabilidade aqui na internet, mas agora acho que voltou agora tá ok. O áudio e o vídeo. Bom, então, assim, o primeiro ponto é a questão da multidisciplinariedade, né? A gente que é advogado, né, doutor José Geraldo, a gente não é terapeuta, a gente não é psicólogo e a gente não deve exercer esse papel, né, também aí com os nossos clientes. Então, eu sempre sugiro aqui para fazer uma terapia, porque às vezes uma relação que foi construída durante 20 anos, ela não se desconstrói de um dia para o outro. Então, precisa desconstruir aquela relação que foi construída durante muito tempo. Então, eu sempre sugiro aqui, né, procurar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, para ficar equilibrado emocionalmente, principalmente se vai para um processo litigioso, né? Então, durante a audiência é muito importante o equilíbrio emocional das partes, e que eu não tenho condições de suprir porque eu não sou terapeuta, eu não sou formada nessa área. Então, essa questão da multidisciplinariedade aí é muito importante. Sobre a pergunta se as mulheres sofrem mais, eu acho que depende um pouco, sabe? Eu sei que em relação ao divórcio, né, por ser um direito potestativo, não cabe defesa,
Mas as partes sempre querem falar, né? O motivo do divórcio. Porque ele me traiu, porque ela tá com outro, e, né, diversos motivos. Mas eu costumo falar, assim, que uma relação, ela não acaba de um dia para o outro, ela vai acabando aos pouquinhos durante o relacionamento. Então, que isso não venha ao caso no processo de divórcio, né? As mulheres costumam ser bastante focadas na família, ter o sonho da família tradicional, né? Às vezes, homem, mulher, com os filhos, e muitas vezes abre mão da carreira, abre mão do sonho em prol da família. Eu trouxe alguns dados aqui, doutor, que 70% dos divórcios em Belo Horizonte são pedidos por mulheres. Então, às vezes, por mais que doa, por mais que né, esteja se tratando de um sonho ali, mas 70% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. O que é importante é o equilíbrio emocional e tratar da autoestima, né, tanto das mulheres quanto dos homens. Eu até fiz essa pergunta para você porque, infelizmente, na sociedade ainda tem traços de machismo, né? Uhum. E aí a gente vê muitas atitudes machistas por parte dos homens, e até uma questão muitas vezes até muito agressiva, né? De poder, de dominação, de submissão. E a nossa sociedade já não aceita mais esse tipo de conduta, né? Uhum. E as mulheres, na grande maioria das vezes, elas também, ainda bem, né? Elas estão superando essas atitudes, né? Elas estão passando por cima das atitudes no sentido de se tornarem mais independentes, no sentido de se libertarem com maior facilidade desses agressores, opressores. Infelizmente, nós ainda temos um índice muito alto de agressão às mulheres, que é um absurdo uma coisa dessa, mas infelizmente ainda existe. Eu até tenho certas críticas em relação à atuação dos órgãos públicos, dos entes públicos, da polícia e da justiça em relação à proteção da mulher. Eu acho que existem muitas falhas ainda, né? Nós que operamos o direito, nós observamos a questão, por exemplo, das medidas protetivas, que são muito demoradas, pouco eficazes, pouco protegem as mulheres, e na grande maioria das mulheres que porventura são assassinadas por seus companheiros, elas já tinham medida protetiva antes do fato, né? De forma que, infelizmente, o Estado, nesse aspecto de proteger a vida da mulher, ainda deve muito a elas, né? Mas, doutor, olha esses dados que eu trouxe aqui. Durante a pandemia, né, desde que foi decretada a pandemia, em março do ano passado, houve um aumento de 40% na violência doméstica, em relação ao que já existia. Então, 40% de aumento. Em relação ao feminicídio, houve um aumento de 2%. E houve um recorde de divórcio extrajudicial, segundo o CNJ, nesse mês de janeiro de 2021. Então, tudo isso que você está falando, né, está totalmente embasado em pesquisas. E, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que a gente ainda vê isso, né? Todo dia a gente entra em sites de notícia e a gente vê lá que a mulher morreu, que o marido matou, né? Enfim, e esse aumento aí na violência em relação única e exclusivamente, muitas vezes, por causa do gênero, né? Justamente. E aí a gente tem uma outra questão importante também, que é a questão da mulher, até numa tentativa de se libertar dessa dominação masculina, ela buscar sua independência econômica. Então, como que vocês aí no seu escritório observam essa questão da mulher conseguir conciliar o dia a dia de mãe, de dona do lar, com uma profissional? Como que ela consegue isso e como que ela consegue desenvolver isso de uma forma mais eficiente? Bom, aqui a gente tem 2 pontos, né? Algumas mulheres que são totalmente dependentes financeiramente do marido ou do companheiro, e o companheiro que sustenta a casa e sustenta o filho. E o outro ponto que a mulher, ela trabalha, mas ela não consegue se sustentar sozinha. Então, existem esses dois pontos. Bom, primeiro, essas mulheres que não trabalham e dependem totalmente do companheiro, eu falo para elas fazerem uma planilha de quanto que elas custam, somente para elas saberem qual é o mínimo que elas precisam de procurar de emprego ou de gerar de renda, para elas se manterem sem precisar de pensão do ex-marido.
Então, para elas terem esse valor, porque muitas vezes elas não sabem nem quanto que elas custam, né? E aí elas começarem a voltar para o mercado de trabalho, considerando esse valor mínimo aí. Segundo ponto é que o companheiro, né, o ex-marido, o pai da criança, ele tem que pagar pensão para a criança. Então, elas precisam saber também quanto que custa o filho. Fazer uma planilha de custos de quanto que custa o filho. Para a gente poder conversar, pedir pensão para o ex-marido. Então, a gente precisa ter isso na ponta do lápis. Então, essa questão de valores, as mulheres têm direito, né? Hoje em dia não está sendo tão comum mais o juiz fixar o valor de pensão para a mulher que tem capacidade laborativa de voltar para o mercado de trabalho. Então, é importante a gente saber pelo menos quanto que ela precisa ali para ela se manter. E elas falam assim, mas eu tenho que cuidar do meu filho e tudo. Hoje, a gente já vê o conceito da guarda compartilhada com o pai sendo um sujeito ativo na relação, né, de pai e filho. Então, o pai também é responsável pela criação, por ficar com a criança, por fazer dever de casa, levar na escola. Então, ele também tem que colaborar para a mãe poder voltar para o mercado de trabalho. Eu costumo receber aqui no escritório algumas mães que falam, não, porque a guarda é minha, eu que cuido, né? E depois quer exigir que o pai seja ativo, né? E aí eu pergunto, mas você deixa? Porque se a mãe precisa trabalhar, o pai também precisa trabalhar, então eles precisam dividir essa responsabilidade. Então, assim, todos têm direito de reestabelecer a vida, né? A mãe tem direito de namorar de novo, o pai também, e vice-versa. Então, eu falo bastante com as minhas clientes mulheres que o pai é o sujeito ativo na relação. E o pai tem que ter a responsabilidade de buscar a criança, fazer dever de casa, dividir os horários com a mãe, para a mãe poder voltar para o mercado de trabalho. Essa responsabilidade não é só da mulher, é do homem também. Inclusive, é interessante isso, porque nós tivemos uma mudança na legislação em que a guarda compartilhada se tornou regra e a guarda unilateral se tornou exceção. Mas as pessoas ainda não sabem o que é guarda compartilhada. Muitas vezes elas confundem guarda compartilhada com compartilhamento de tempo apenas, e para diminuir uma tentativa de diminuir o valor da pensão. Né? Mas, na verdade, não é bem assim. Eu gostaria que você deixasse bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, e lembrando, doutora, que muitas pessoas que estão nos ouvindo não têm conhecimento jurídico, né? Por isso que a gente tenta sempre passar por uma linguagem menos rebuscada, menos juridiquês, né? Para que elas possam entender realmente de que se trata o nosso assunto. E em relação a essa questão da guarda, eu sempre vejo dúvidas sobre isso, e na grande maioria das vezes, apesar de ser regra, as pessoas não querem guarda compartilhada, justamente porque na grande maioria das vezes a relação dos pais é uma relação conflituosa, e a guarda compartilhada, em tese, os obrigariam a ter uma convivência mais regular, né? Mas aí traz para a gente uma definição mais adequada disso. Bom, vamos lá. Quando nasce uma criança, nasce com a criança o poder familiar, né, do pai e da mãe. Então, os pais, eles têm o dever de cuidar, de criar, de educação, de saúde, de subsistência básica, educar do filho. Dentro do poder familiar, né, como se fosse uma espécie, existe a guarda. Que a guarda pode ser unilateral, guarda compartilhada ou guarda alternada. A guarda, os pais, né, principalmente na guarda compartilhada, os pais deveriam, né, conversar sobre qual escola o filho vai estudar, qual o tratamento médico, qual que é o plano de saúde, se tiver um problema, qual o hospital que vai ser internado. Então, nessa guarda compartilhada, os pais deveriam conversar sobre o que é o melhor para a criança. Não é o melhor para a mãe, não é o melhor para o pai, é o melhor para a criança. E nessa relação conflituosa entre os pais, geralmente é um conflito vindo da relação de marido e mulher. Não em relação ao pai, não em relação à mãe. Então, as pessoas, ser humano, né, que tem sentimento, confundem essas relações. E aí passa a relação de homem e mulher na frente do que é melhor para o filho, né? Então,
Hoje a regra é guarda compartilhada, né? A jurisprudência hoje traz o pai como sujeito ativo da relação. Guarda compartilhada não é divisão de tempo e não quer dizer que não tem que pagar pensão. A guarda compartilhada é uma divisão igual em relação às responsabilidades do filho. Então, por isso que hoje é regra, né? Porque seria bem importante o pai e a mãe conversarem e chegarem no melhor acordo aí em relação à criação do filho, né? Sobre a divisão do tempo, a gente fixa o direito de visita com quem não mora. Então, por exemplo, se a gente fixa a guarda compartilhada e fixa o domicílio na mãe, a gente fixa o direito de visita do outro. Não é uma divisão igual de tempo, né? A divisão igual de tempo é na guarda alternada, que às vezes uma semana fica com um, uma semana fica com o outro. E em relação ao valor da pensão, é importante a gente considerar que a criança, independente de com quem ela está, se ela está com o pai ou se ela está com a mãe, ela tem os gastos fixos de escola, de plano de saúde, de lazer, né? Então, assim, independente com quem que está, ela tem o gasto fixo, então tem que pagar a pensão. A guarda compartilhada não é um refúgio para não pagar a pensão. Doutora, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Tá certo. Muito bem, agora são 6 horas e 32 minutos, abraçando a você que está na sintonia através do nosso aplicativo, a você que está ouvindo a gente pela 87,5 FM aqui na cidade de Ibirité, abraçando a Priscila também, está na sintonia em nosso Facebook. Para você que deseja mandar alguma mensagem, tem alguma dúvida, você pode fazer isso através do nosso WhatsApp, DDD 31 99488 7601. Vamos para um breve bloco comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Direito em Foco. Não saiam daí. Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança. Mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se! Viva uma vida feliz! Depressão, ansiedade, fobias e casos de suicídio têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil e no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, de 2007 a 2016, mais de 106 mil pessoas morreram em decorrência do suicídio no país. O Janeiro Branco começou em 2014 em Minas Gerais e hoje conta com colaboradores em diversas cidades do Brasil. A escolha do mês de janeiro faz menção a um novo começo e novos planos. A cor branca representa o quadro em branco, no qual é possível escrever uma nova história da saúde mental, sem tabus e preconceitos que o cercam. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, falar sobre nossas emoções e investir no diálogo dentro de casa, com familiares, amigos e dentro das empresas, com nossos colegas de trabalho. Não silencie seus pensamentos, não cale seu coração. Janeiro Branco. Quem cuida da mente, cuida da vida. Olá, amigo agricultor, amiga agricultora. O Prosa Rural tem uma dica especial para você. Que tal aproveitar esses dias de isolamento social para se atualizar nas atividades do campo, hein? A Embrapa está oferecendo cursos à distância que vão melhorar a produtividade de sua lavoura e o bem-estar de seu rebanho. Os cursos são feitos pela internet e você pode usar o computador, tablet ou até mesmo seu celular para assistir às aulas. E o melhor,
Você escolhe o horário em que irá estudar. Acesse www.embrapa.br, clique em Cursos e Eventos e depois em E-Campo. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Se sentir triste às vezes é normal, mas se essa tristeza persistir, pode ser o começo de uma depressão. Compartilhar momentos com a família e amigos faz muito bem para a sua saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Saiba mais em saude.gov.br/depressão. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Brasil está em ação pela sua proteção. Em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas contra a Covid-19, serão definidos critérios para os grupos que podem ser vacinados. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Informe-se, prepare-se e cuide-se. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Muito bem, agora são 6 horas e 36 minutos, hoje terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Terça-feira é dia de programa Direito em Foco aqui na Rádio 3UL. Hoje estamos recebendo via videoconferência a doutora Marina Lemes para falar sobre o direito de família e autoestima com o doutor José Geraldo de Moraes. Eu volto a bola então para vocês, doutor José Geraldo de Moraes. Obrigado, Thales. Lembrando que a doutora Marina Lemos Teixeira, ela é especialista em Direito de Família e Sucessões, sócia do escritório Lemos Teixeira Advocacia e pós-graduada em Direito de Família. Doutora, nós estávamos falando sobre a questão da guarda compartilhada, a importância da atuação dos pais no crescimento da criança, mas gostaria que a senhora falasse um pouquinho, em especial, a importância do pai no desenvolvimento da criança. Bom, vamos lá. Eu falo muito com as pessoas aqui que ninguém faz filho sozinho, né? Então, o filho não é da mãe, o filho ele é do pai também. Então, o pai ele é tão responsável quanto a mãe na criação do filho. Então, essa coisa, né? Que eu falo assim, não, isso é uma coisa de alternar final de semana e o pai não vê a criança durante a semana. Nós já evoluímos em relação a esse ponto, né? Então, a gente sempre fixa direito de visita durante a semana, o pai também tem que saber fazer dever com a criança, também tem que levar na escola, também tem que ser responsável por educar. Então, o pai, ele é muito mais do que simplesmente um pagador de pensão. Ele tem que ser responsável pelo filho tanto quanto a mãe. Pela constelação familiar, o filho é 50% pai e 50% mãe. Então, essa responsabilidade, né, essa formação do caráter e da personalidade, ela também vem do pai. Às vezes as mães falam comigo, porque o pai, eu falei assim, olha, ele tem um pai que é devido para ele, né, com todos os defeitos, todas as qualidades. Então, né, até porque todo ser humano tem defeito e tem qualidade. Então, o pai ele tem que ser o sujeitativo também na formação do caráter, ele tem que ser responsável também pelo filho, pelas decisões, saber fazer dever de escola, né, todas as responsabilidades aí que envolvem o filho. O filho não é só da mãe, o filho é do pai também. Então, pela constelação, é 50% do pai e 50% da mãe, dividindo o ônus e o bônus, né? Então, o pai não é só visita, o pai não é só pagador de pensão, o pai ele tem que ser sujeitativo na formação do caráter e no crescimento da criança, tanto quanto a mãe. Inclusive, na nossa prática também, nós observamos que, às vezes, infelizmente, existe, né, essa briga entre os pais, e aí as mães, em alguns momentos, restringem o acesso dos pais aos filhos. E aí, nas próprias audiências de conciliação e nas audiências de instrução com o juiz, eles deixam bem claro que tanto é direito dos pais verem os filhos, como é direito dos filhos compartilharem a presença com os pais,
né? Então, é uma questão muito séria. Inclusive, também o legislador pensou nisso também e criou o princípio lá, o Instituto da Alienação Parental, né? Que, inclusive, toda audiência, isso aí, todas que eu participo, tanto o conciliador quanto o juiz deixa muito claro essa questão da alienação parental, né? Essa questão de tentar denegrir a imagem de um para o outro, né? Falar mal do pai ou falar mal da mãe, do filho, tentar dissimular essa questão que na maioria das vezes não existe, é punível, né? Punível, é um ato ilícito, punível pela lei. Então, acho que é muito interessante os pais ficarem cientes disso. Aquilo que a senhora falou muito claro para a gente, que a relação do homem e mulher, né? Se a partir do momento que não deu certo, a relação de pai e mãe não deve deteriorar. Porque se essa relação de pai e mãe se deteriorar, quem vai sofrer realmente são os filhos, não é? Agora, uma outra questão que está um pouquinho... Eu queria, só te interrompendo, que às vezes as pessoas falam, né? O contato com o pai ou com a mãe é muito complicado e tudo, né? Claro que a gente está vivendo num tempo de pandemia, né? Totalmente atípico, mas eu costumo falar, então pega na escola e deixa na escola, porque aí você não precisa ter contato com a pessoa. Mas quem não pode sofrer com esse afastamento, né, da relação do pai com a criança, é a criança, que é o melhor interesse da criança. Então, é difícil a relação? Então, vamos pegar na escola e deixar na escola. Né, que seja uma vez por semana, que seja na sexta-feira, quando for alternar os finais de semana, e pega na sexta, deixa na segunda na escola. Solução existe, né? Basta as partes estarem aptas e quererem que o conflito seja resolvido. Tem outro tema também muito interessante que não está muito no nosso radar aqui hoje, mas que é a questão dos alimentos contra os avós. Então, acho que isso é uma questão que muitas vezes as pessoas não sabem, mas que é interessante esclarecer, que a partir do momento que se esgota as possibilidades de se cobrar alimentos do genitor ou da genitora, o que for, recai aos avós a responsabilidade. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, até sobre o que você falou, doutor José Giraldo, é importante a gente falar também que quando os filhos moram com os pais, as mães têm que pagar pensão, porque a gente acha que é só o pai que tem que pagar pensão, não é. Se a gente fixar o domicílio no pai, a mãe tem que pagar pensão. Sobre esse ponto é até importante a gente esclarecer, porque as mulheres, de uma forma geral, a gente acha que não, né? Ele mora com o pai, eu não preciso pagar porque eu sou mulher. Mas precisa sim, não tem como a mãe, né, o pai abrir mão que a mãe pague pensão, porque o juiz nem homologa, mesmo que seja por acordo. Então tem que ter um valor mínimo de pensão. Sobre os alimentos, né, que a gente chama de alimentos avoengos, que é a responsabilidade dos avós pagarem os alimentos em prol dos netos, ele pode ser fixado muito em prol da criança, né? Se o genitor ele não está honrando com os pagamentos, né? Que seja o valor da pensão é o valor mínimo, né? Que a pessoa, né? O pai pode contribuir ali para a formação da criança. É muito mais difícil educar do que pagar a conta, né? Porque tá pintando a parede, porque tá bagunça, porque tá subindo, porque tá respondendo às outras pessoas, então é muito mais difícil educar do que pagar a pensão. E quando o pai não tá honrando com esse valor mínimo, né, de ajuda aí com o filho, a gente não pode nem falar em sujeitativo da relação, né? Quanto mais a responsabilidade de pagar a pensão. E aí a gente pode cobrar dos avós paternos essa responsabilidade que seria do pai da criança. Lembrando também que, da mesma forma que os avós, eles podem recair sobre eles a responsabilidade de pagar alimentos, os avós também têm direito à visita e convivência com os netos. Né? Isso, então, convivência da família paterna e da família materna, né? A família envolve os avós, envolve os tios, envolve a família de uma forma geral, né? Não é só o pai ou só a mãe. Mas, infelizmente, quando isso não dá certo, existe um conflito. Quais que são, assim, métodos alternativos de resolução desses conflitos?
Doutor, quando uma pessoa chega aqui, né, que ela está divorciando e precisa fixar a guarda, alimentos em favor da criança, ela está ali com uma fratura exposta, né, que a gente precisa estancar ali o sangramento. E muitas vezes o sangramento, ele se refere a como que vai ficar o direito de visita ali daquele pai em relação ao filho, porque nesse primeiro momento tá tudo muito obscuro, né? A gente não sabe como que vai ficar. O que eu costumo fazer aqui no escritório? Eu entro em contato com a outra parte, pergunto se já tem advogado nomeado. Se tiver advogado, né, pelo nosso código de ética, eu tenho que conversar com o advogado. Se não tiver, eu converso com a pessoa. E o primeiro ponto que eu tento fixar ali para estancar esse sangramento é a gente já combinar como que vai ser o direito de visita. Né? Peço para não utilizar o filho como instrumento de vingança e a gente ir combinando como que vai ser o direito de visita. Mesmo que depois, né, durante o processo litigioso, durante o acordo, a gente altere esse direito de visita. Mas naquele primeiro momento ali, a gente precisa pelo menos combinar, né, que seja de boca, como que vai ser feita essa visitação. Então, esse é o primeiro ponto, né? Os pais têm ficado cada vez mais ansiosos para poder pegar os filhos durante a semana, alternar o final de semana, ficar com eles. Então, eu converso sempre nesse ponto. Primeiro, a gente combinar como que vai ser o direito de visita. Superado isso, a gente conversa sobre a questão da pensão, né? Porque as contas, apesar do relacionamento conjugal ter chegado ao fim, as contas continuam chegando, né? Então, eu converso sobre essa questão do que ele vai manter, do que ela vai manter para as contas ficarem em dia. E a partilha de bens, ela entra por último, né? Porque quando se trata de criança, é o menos importante aí num processo judicial. E se precisar entrar com divórcio litigioso, a qualquer momento do processo a gente pode fazer acordo, a gente pode pedir a suspensão do processo para a gente fazer uma mediação. Né? A mediação é com o mediador, que ele é formado para isso, né? Ele fez um curso ali para a resolução pacífica do conflito, sem precisar de um terceiro, que é o juiz, né? Que é o Estado, interferir muitas vezes sem conhecer as partes, sem saber a realidade. Então, nesses métodos alternativos de conflito, as próprias partes constroem a solução do conflito, como que vai ser o direito de visita, com quem que vai morar, quanto que vai ser a pensão, né? Trabalha muito com o conceito de autorresponsabilidade, né? Então, as partes constroem a relação e como que vai ser feito daqui para frente. E aí se chega, né, quando é possível o acordo, a mediação, se chega num termo final e aí vai para o juiz homologar o termo final de como que ficou a situação. Lembrando que, quando se trata de criança, tem menor envolvido, obrigatoriamente tem que ser judicial, porque o Ministério Público participa da ação. Mas isso não quer dizer que tem que ser litigioso. As partes podem construir como que elas desejam que seja a relação daqui para frente e vai para o juiz homologar. Atendendo todas as necessidades das crianças, não tem por que o judiciário não homologar o acordo. Isso é muito interessante. Se conseguisse, né, de certa forma, antes de se ajuizar uma ação, formular um acordo, né, chegar no consenso, seria muito mais rápido, né, a tramitação dessa ação, seria muito menos onerosa, na verdade, seria menos onerosa e seria menos conflituosa. Né? No meu escritório, que eu tenho lá na região do Lago Azul, eu criei lá a chamada CAPJUD, que é a Câmara de Acordo Pré-Judicial. Então, exatamente isso que você faz, né? Tentar chamar as partes, tentar elaborar um acordo e depois de elaborado esse acordo, consolidado o acordo, é simplesmente pedir para o juiz homologar. Então é tudo muito mais rápido, muito mais barato e com menor sofrimento para as partes. Né? Então, acho que a questão da conciliação é sempre interessante incentivar. Eu sempre incentivo o acordo. Mesmo nas audiências de conciliações, que existe, por exemplo, uma certa rixa entre as partes, a gente sempre tenta chegar no acordo. Né? E lembrando que o acordo é
onde as duas partes ganham e as duas partes perdem, né? Porque tem sempre alguém que cede um pouquinho para o outro, né? Então, assim, a gente costuma falar que a sucumbência é recíproca, né? Mas, de qualquer forma, é a melhor solução ainda. No meu ver, ainda é a melhor solução. Mas, mudando um pouquinho de assunto, doutor, em relação a aqueles dados que você trouxe para a gente mais cedo, no início da nossa conversa, sobre o aumento do divórcio e sobre o aumento do feminicídio. Existem pesquisas, existem estudos das causas desse aumento em virtude da questão da pandemia? Só relembrando aqui, 40% de aumento da violência doméstica e 2% em aumento de feminicídio. Nessa pesquisa que eu li, não tinha falando do aumento, mas das pesquisas de divórcio, do aumento de divórcio, né, que em janeiro, segundo o CNJ, atingiu o recorde máximo de pedido de divórcio extrajudicial, muito em questão da convivência, que aumentou a convivência devido ao home office, mas nessas de violência doméstica e de feminicídio não tem especificado as causas desse aumento, não. Mas eu acredito que seja a questão da convivência. Eu também acredito que sim. Também tem uma questão séria também que eu acho que é possível. A partir do momento que o casal se obrigou, né, a ficarem mais juntos, e quando existe um método desse coercitivo ou uma relação abusiva entre o marido e a esposa, e a esposa deixa de sair de casa para trabalhar, né, e o marido fica mais em casa, essa ação abusiva ela se potencializa, né? Essa relação abusiva se potencializa, que pode converter-se em agressão física mesmo. Lembrando que a agressão contra a mulher ela não se dá apenas como agressão física, né? Agressão patrimonial, psicológica, até sexual, não é? Então, por ser esposa, não quer dizer, por exemplo, que ela é obrigada a ter relações. Então, isso aí também se configura violência sexual. E eu acho que é muito interessante as mulheres ter bem claro isso, porque cabe a elas buscarem os canais de denúncia, não é? Então, talvez, né, eu acho que cabe um estudo mais aprofundado, mas acredito que esses fatos aí sejam bastante em relação ao aumento da violência nesse período de pandemia, né? 2 pontos importantes aqui que eu acho necessário a gente citar sobre a violência doméstica é essa questão que o doutor falou, que é a questão de não ser só violência física, né? A violência doméstica, ela abrange também violência psicológica, patrimonial, né? Qualquer tipo de violência contra a mulher. Então, se você vai na delegacia de mulheres fazer um boletim de ocorrência, não necessariamente tem que ter corpo de delito, porque violência psicológica não deixa marcas físicas. Então, mesmo assim, né, a mulher vai conseguir a medida protetiva. E o outro ponto importante, um pouco mais é a questão da discussão de gênero, né? A Maria da Penha, ela protege qualquer pessoa que se identifica com o gênero feminino, e não necessariamente só mulher, né, biologicamente aí formada. Então, numa relação de 2 mulheres, pode ser que seja aplicada a Maria da Penha. E até de outros gêneros, como trans, se ele se identificar com o gênero feminino, ele recebe a proteção da Maria da Penha e da violência doméstica. Uma questão que eu acho interessante é a questão da Maria da Penha mesmo, né? As pessoas têm uma dúvida muito grande quem é protegido pela Maria da Penha. Existe até aquela brincadeira, né? As pessoas brincam muito, por que não existe João da Penha, né? Porque existem homens que sofrem agressão também. Mas eu acho que é muito interessante deixar isso claro, porque a Maria da Penha foi uma inovação legislativa muito importante, né, que, querendo ou não, como eu já havia dito anterior, eu tenho umas ressalvas, né, eu acho que precisa ser aprimorado esse instituto, mas, querendo ou não, ela ainda ajuda bastante, né? Ela ajuda muito na proteção da mulher, mesmo porque o simples fato de não haver necessidade da própria mulher denunciar, outras pessoas podem denunciar a agressão, e aí a Maria da Penha ela vai ser aplicada da mesma forma, né? Eu acho que isso aumenta bastante a questão da proteção contra a mulher. Agora, em favor da mulher, quer dizer, eu acho que é interessante
falar um pouquinho de como que essas mulheres que sofrem abuso dentro de uma relação abusiva, né? Como que elas conseguem se libertar? Quais são os canais? A quem elas podem recorrer? Existem instituições que podem ajudá-las? Instituições que podem ampará-las, seja psicologicamente, juridicamente ou até mesmo economicamente? Existe a possibilidade dessas mulheres se libertarem dessa relação abusiva? Bom, primeiro ponto é, se você está sofrendo algum tipo de violência doméstica, tem que fazer o boletim de ocorrência para afastar o agressor de casa. Né? Se você conseguir uma medida protetiva para afastar o agressor, e aí não se pode manter contato nem por telefone, nem por WhatsApp, nenhum meio, né? Então, o primeiro ponto é esse: ir na delegacia de mulheres do seu município, né, se tiver especializado, fazer o boletim de ocorrência e conversar, né, lá na delegacia, ou com a delegada, ou com a escrivã, com quem te atender, sobre a importância, né, da medida protetiva. Vai ser enviada ao fórum, né, para tirar do juridiquês, e o juiz vai decretar a medida protetiva, ele vai ser intimado e vai começar um processo de violência doméstica contra aquele agressor. E o agressor, ele pode tanto apresentar defesa, como deixar o processo, né, sem fazer nada, concordar ali com a violência. Mas pelo processo terá a medida protetiva e a mulher ser, né, na teoria estaria protegida ali, né, igual você comentou no início da nossa conversa, que muitas vezes o feminicídio a mulher já tinha até medida protetiva deferida. Bom, aí me pergunto, né, quem controla a medida protetiva? Na teoria, deveria ser o Estado, né? Recentemente, eu tive uma cliente aqui que o ex-marido descumpriu a medida protetiva, eu falei com ela para ligar para a polícia, né, para fazer outro boletim de ocorrência, e a polícia não foi. Ela teve que ir na delegacia no dia seguinte para fazer outro boletim de ocorrência. Então, deveria ser o Estado. Eu acredito que um dos pontos aí da medida protetiva que você falou que você tem de ressalva, eu acredito que seja esse ponto também, né, quem controla a medida protetiva, mas muitas vezes, na prática, quem controla a medida protetiva é a própria família, né, de não deixar o agressor porque tem medida protetiva, ou algum amigo próximo que sabe ali que tem a medida protetiva deferida, né. Então, na prática, infelizmente, é assim que funciona. Mas, pelo menos, a gente tem uma medida que, caso o agressor descumpra, ele responde por outro crime que ele pode ser, inclusive, preso, né, pelo descumprimento dessa medida protetiva. Então, assim, né, o nosso papel de advogado, muitas vezes, né, o que a gente tem ali na mão para a gente poder proteger, né, as mulheres, mas nem sempre é muito eficaz. Mas, se estiver sofrendo violência doméstica, seja de qual grau, é importante denunciar, é importante fazer o boletim de ocorrência para poder ser deferida a medida protetiva e afastar o agressor de casa. Eu acho que é interessante esclarecer também que muitas mulheres, elas sabem que tem a medida protetiva a seu favor e aceitam com que os ex-companheiros descumpram essas medidas, né? Eu já cansei de ver casos no escritório de companheiros que simplesmente descumpram essas medidas e ela aí se pergunta para a pessoa, né, para a mulher, mas você foi à delegacia, fez outro boletim de ocorrência? Ah, não fiz, não fui, né? E também a grande maioria das medidas protetivas restringe o contato do agressor com os familiares também da pessoa agredida, né, da mulher. E os familiares também têm um papel importante nisso, né? Como você mesmo falou, se esse agressor entrar em contato com eles também devem denunciar, eles também devem ir à delegacia, eles devem provocar a polícia, provocar o judiciário. Então, quanto mais provocações a polícia tiver, quanto mais provocações o judiciário tiver, mais protegida estará essa mulher, não é? Porque se a mulher se acomodar também, receber a medida e se acomoda, as coisas
vão se avolumando. A gente costuma falar o seguinte, né, que as pessoas ficam sem vergonha. Né? Ele descumpre uma vez, viu que não aconteceu nada. Ele descumpre a segunda vez, viu que não aconteceu nada. Aí ele fica sem vergonha. Né? Então, desde o início, desde o primeiro descumprimento, tem que haver a denúncia, tem que haver a formalização do boletim de ocorrência, e a polícia, a justiça tem que ser provocada para isso, para que efetivamente a medida protetiva tenha eficácia, né, do que ela se propõe, do que a lei se propõe. Não é? Outro ponto importante é assim, eu sou mulher. Se eu estou na rua, eu sou agredida por um homem, isso não entra na Maria da Penha, isso não entra na violência doméstica. Né? Violência doméstica é pessoas do núcleo familiar ali, né? Um irmão, um pai, um filho, porque filho também bate mãe. Filho que bate mãe também entra na violência doméstica. Então, é no núcleo familiar. Né? Então, às vezes a gente tolera, né, o que você falou, a gente tolera muito que, né, ser agredido, essa violência psicológica, e a gente não faz o boletim de ocorrência, e aquele tipo de agressão vai só piorando até se chegar no feminicídio, né? Que a gente tem visto bastante notícias por aí sobre feminicídio. Bom, doutor, nosso tempo terminou. Eu quero agradecer enormemente a sua presença. Eu achei muito bacana o seu projeto. Eu nunca vi escritórios que têm essa preocupação, né, de resolução de conflitos pós-judicial, mas, de qualquer forma, eu acho que foi uma iniciativa legal. Tomara que isso se alastre, né, essa ideia. Eu acho que, realmente, a questão do direito de família é uma questão muito conflituosa, que, como havia dito, reflete sobre sentimentos, angústias, tristezas, rancores, e que simplesmente a justiça não vai resolver. Né? E a gente sabe muito bem que o direito de família bem feito traz uma paz social fantástica, né? E também um pleno desenvolvimento das crianças, que é o principal objetivo da justiça, acredito. E nosso também, enquanto advogados. Né? Eu gostaria que você deixasse contatos do seu escritório, seu contato, suas redes sociais, para as pessoas pudessem entrar em contato. Isso, eu posto sempre que eu faço essas lives, né, sobre autoestima, eu posto no meu Instagram, então fica lá salva no IGTV, tá lá para quem acessar, quiser assistir. Tanto o meu Instagram, quanto a página do meu Facebook, quanto o meu site, chama Lemes Teixeira Advocacia. Então, vou pedir para vocês seguirem aí, porque vem muitas dicas legais e importantes por aí. Muito legal. Muito obrigado novamente. Quero agradecer e já fique convidado para os próximos programas. Nós vamos pensar um tema bem bacana para a gente conversar, tá bom? Não, tá ótimo, combinado. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar para vocês e permaneço à disposição sempre que vocês me convidarem. Que bom. Eu quero dar uma boa noite para os nossos ouvintes, internautas, e é com você aí, Thales. É isso aí, doutor. Obrigado. Obrigado a doutora Marina também. Mais um programa concluído com sucesso. Lembrando que o programa fica salvo nas nossas redes sociais. Facebook 3VL e YouTube canal 3VL. Bom descanso a todos. Daqui a pouquinho, às 8 horas, tem Atlético e Santos com transmissão ao vivo da 3VL. E na terça que vem, mais uma edição do Direito em Foco. Rádio 3VL, você na mesma sintonia.